Olá, o meu nome é Dália e esta é a minha dica para decorar o seu bolo. Vamos precisar de um alicate, pasta de flores amarela, pasta de flores branca, um pincel, água ou cola CMC, uma pinça, um teco de fazer veios, um teco palito, um teco para bolear, uma placa para estender a pasta, um tapete antiaderente, arames, um rolo e um cortante de margarida. Então vou começar por preparar o arame para fazer o centro da margarida, com o alicate fazer uma argolinha na ponta do arame. Cá está. Não precisa ser muito grande porque o centro é pequenino, por isso fazemos uma argola também pequenina. Então agora com a pasta amarela vamos preparar os centros, amassar primeiro a pasta, depois fazer um rolo e depois de ter o rolo feito, vou fazer umas marcações para o caso de eu querer fazer mais do que um centro, fazê-los todos com tamanhos semelhantes. Daí fazer a marcação e depois corto, às vezes que forem necessárias para ter tantos centros quanto os que eu for precisar. Depois disto, amassar a pasta com as pontas dos dedos e rolar, a fazer uma bolinha, passar o arame na cola ou na água, retirar o excesso com a ponta dos dedos e depois colocar no centro da bolinha. Apertar na base para ter a certeza que fica bem colado e que não vai ter nenhuma hipótese de depois o arame ficar solto. Agora com a pinça vamos então fazer aqui umas marcações de maneira a imitar o centro, a textura que o centro da margarida tem. Ora, e cá está o centro todo marcado, com uma textura semelhante à do centro das margaridas. Agora, utilizando uma capa para proteger a minha pasta depois de estendida e a esponja, vou trabalhar as pétalas. Primeiro, amassar pasta de flores, depois estender com um rolo, de forma a que ela fique bem fininha, da mesma maneira que nós trabalhamos sempre a pasta de flores. E cá está, fininha. Então agora vou cortar, fazendo sempre deslizar o cortante, de forma a que fique com o mínimo de rebarbas possível. Depois do cortado, vou então reservar a forma cortada aqui por baixo e vou repetir. E cá tenho as 6 formas, eu vou fazer 6 margaridas, por isso estão aqui as 6 formas já cortadas. Então agora bolear, esticar um pouquinho e tornar mais fina a ponta de cada pétala, de maneira a dar-lhe mais naturalidade e mais movimento. Depois, com o teco de fazer veios, vou então marcar algumas nervuras em cada pétala, pelo centro e pelos lados de cada pétala. E cá está, de forma sempre leve, sempre de fora para dentro, de maneira a conseguir dar aqui mais alguma textura de pétala e conseguir ter as minhas pétalas mais bonitas e mais interessantes. Agora com o teco vou a parte redonda, dar mais algum movimento, levantar um pouquinho a beira de cada pétala, cá está, e se for necessário reforçar mais algum veio ali no interior de cada uma das pétalas. Agora, novamente com a parte redonda deste teco, só afundar ali um bocadinho o centro, que vai ser onde vai entrar o centro do meu arame, que entretanto ficou a secar, há bocado não disse, mas convém que já esteja seco antes de continuarmos a trabalhar. E cá está, agora vai entrar mesmo no centro daquela minha forma das pétalas e depois vou aconchegar as pétalas à volta,
de maneira a ficar com um aspecto um bocadinho mais natural e com mais movimento. E cá está a margarida quase pronta. Vou só agora pintar com um pouquinho de corante verde claro, pode ser um verde lima, à volta do centro, na base de cada pétala, só um pouquinho, só dar ali algum colorido para ter as pétalas com uma nuance esverdeada da base para a ponta. E cá está a margarida terminada. Espero que tenha gostado. Siga-nos, subscreva e visite-nos em www.pajalpan.com.